Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula, desta vez a aula de Mesopotâmia, né? O que foi essa incrível civilização antiga, por muitos considerada a primeira civilização de todos os tempos, né? Lembrando que a Mesopotâmia ela vai ser formada por diversos povos, né? Então é uma civilização que vale por várias, né? Que a gente vai ter aí os primeiros conjuntos habitacionais, as primeiras organizações sociais e as primeiras cidades sendo formadas ali por volta de 4000 a.C. Quer saber tudo sobre a Mesopotâmia, suas características, economia, cultura, religião? Então se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta, que você acha que vão aproveitar esse conteúdo de alguma maneira e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Beleza? Vamos lá então estudar o que foi a Mesopotâmia! Vamos sim! Bora! Vamos lá! O que é, né, a Mesopotâmia? Antes de mais nada, vamos entender onde que fica a Mesopotâmia, né? Mesopotâmia, cara, é uma região, né, ali na Crescente Fértil. A gente viu o que é a Crescente Fértil na última aula, né? Se tu tá vendo na ordem bonitinha, na aula de origem, né, surgimento das civilizações, a Mesopotâmia ela fica ali na Crescente Fértil, e Mesopotâmia vem do grego entre rios. Por quê? Porque ela fica basicamente nessa região onde hoje a gente conhece o Iraque, a Síria, né, o Kuwait ali, né, e é uma região que compreende esse território que fica entre os rios Tigre e Eufrates, né? Os rios Tigre e Eufrates, os principais rios dessa região, tá? Que desembocam ali no Golfo Pérsico, tá, galera? Então a gente vai ter aí essa região sendo uma região muito, mas muito propícia para a agricultura, uma região fértil, uma região muito cobiçada. E isso é uma coisa que é bom a gente ter em mente desde já, que a Mesopotâmia é uma região aqui de planícies, né? A planície mesopotâmica que fica entre os rios Tigre e Eufrates, que vai ser uma região de muito fácil acesso. Então vão vir os povos indo-europeus lá do Nordeste, vão vir os povos aqui mais do Sudeste, aqui, né, do Sudoeste, na real, né, que compreendem que os povos egípcios vão vir a galera lá do Mediterrâneo, aqui, a Noroeste, vai vir a galera do Sul, aqui da Arábia. Então é uma região que vai estar no meio do mundo, né, aqui no meio da Ásia, e vai ser uma região de muitos encontros que vai formar, então, né, essa situação de que vários povos vão dominar sucessivamente essa região. Beleza, galera? Mas, né, o período que a gente conhece por Mesopotâmia, ele é o período, né, esse período mesopotâmico, Mesopotâmia antiga, ele compreende nessa sucessão de povos e a gente organiza dessa maneira para facilitar o estudo. Não necessariamente foi apenas um grande povo mesopotâmico, e a gente vai entender isso na próxima aula. Antes de mais nada, você precisa entender as características que permeiam todos os povos que ocuparam essa região. Tá? Então vamos lá, né? Primeira coisa, economia. A Mesopotâmia vai ter aí, né, como base da sua economia, o modo de produção asiático. Por quê? Mais uma vez, né, retomando esse conceito que a gente viu na última aula, essas primeiras civilizações vão se pautar na agricultura, na agropecuária, né, onde a água, onde a proximidade aos rios é fundamental para a base de toda a economia, para todo o funcionamento da sociedade. Sem agricultura, sem a pecuária, a sociedade não funciona. Tá? Então a gente vai ter a Mesopotâmia sendo uma das pioneiras aí desse modo de produção asiático, lembrando que hoje em dia nós consideramos essa região como parte integrante da Ásia, aí vocês veem isso bonitinho nas divisões geopolíticas dos continentes em geografia, né? Mas sim, é uma região asiática e daí que vem o nome modo de produção asiático, tá bom, galera? E a gente vai ter então o modo de produção asiático sendo característico por as grandes obras de irrigação, né? Sejam diques, sejam canais, né? Sejam desvios de rios, né? E eles servem para garantir que as regiões continuam férteis, que elas permaneçam aí dando os frutos da agropecuária, beleza?
caberia então ao Estado organizar as atividades laborais, nas atividades que permeavam o trabalho nas obras de irrigação. E aí então vai surgir o conceito de Estado aqui na Mesopotâmia antiga. Na verdade, o conceito não, mas os primeiros estados vão surgir quando a sociedade vai abrir mão, né, da sua liberdade, digamos assim, entregando esse poder de organização, de administração a uma pessoa, um conjunto de pessoas que então iria rearranjar os recursos, né, sejam eles humanos, sejam eles monetários, né, sejam eles materiais, e então fazer com que aquela sociedade funcione de alguma maneira. Então a gente vai ter o Estado surgindo por conta do modo de produção asiático, por conta da necessidade da administração desses recursos, em pauta, né, essa questão das grandes obras de irrigação. Beleza? Além da agricultura, a gente vai ter também o comércio, né? Ali, muito por conta da troca, a gente não tinha moeda ainda nas primeiras civilizações ali, então a gente vai ter o comércio fazendo, então, esse papel de troca de mercadorias. Então eu vou trocar carne por, sei lá, trigo, cevada, né? E o artesanato também como uma primeira maneira de manufatura, né? E de produção artística que a gente vai ter. Tranquilo? O que mais a gente vai ter? A gente vai ter uma sociedade hierarquizada, tá? Ou seja, uma sociedade onde vão ter pessoas com muito poder, geralmente os grandes líderes, que vão ser as pessoas que vão ter as primeiras propriedades privadas, né? Em um determinado momento, em um primeiro momento, a gente não vai ter a propriedade privada, e sim o coletivismo. Em determinado momento, as pessoas que começam a organizar a sociedade, né, em pró às grandes obras de irrigação, começam a obter mais poder, começam a obter, então, né, a demarcar o que seriam suas terras, e assim surge a propriedade privada, tá? A gente vai ter também, em algum momento, o escravismo permeando, tá, aqui a sociedade mesopotâmica. Não vai ser a principal maneira de trabalho, a gente vai ter a servidão coletiva sendo a principal maneira, né, e sendo então aí essa característica das civilizações que vão adotar o modo de produção asiático. Mas ainda assim, o escravismo, né, a escravização de pessoas vai ser um conceito que vai aí ocorrer, mesmo que de maneira minoritária. Beleza? Outra coisa, cultura, né? A gente vai ter aí algumas grandes coisas que vão surgir. As primeiras formas de matemática, né? A gente vai ter aí aritmética básica, a escrita cuneiforme, que a gente vai ver na próxima aula qual foi o povo que surgiu com a escrita, qual foi a primeira maneira de escrita, né? E por que a gente considera esse o princípio, né, daí da história, né? A história que começa, com a Idade Antiga, que começa então com a escrita cuneiforme. A gente vai ter a astronomia, né, a observação das estrelas, a orientação através dos astros e as esculturas, né, que serviriam então por dois propósitos, né? Primeiramente, para homenagear pessoas importantes, e de outra maneira para homenagear os deuses, né? E aí com um propósito religioso, beleza? Aqui a gente tem alguns deuses, né, que eu trago para vocês aí, porque a religião da Mesopotâmia, de maneira geral, era uma religião politeísta, tá, galera? Então a gente vai ter aí deuses como Anu, Ashtar, Shamash e Marduk, tá? Aqui no canto superior direito, aqui embaixo de mim, a gente tem o deus Shamash, né, que seria esse deus sol, um deus muito importante. Eles olhavam para cima, viam aquela bola gigante, quando tu olhava para aquilo, teu olho, né, começava a arder, então eles diziam que aquilo era um grande deus, né, um deus que trazia os dias, né, e Shamash, o deus sol, tá, galera? Aqui no meio a gente também tem a deusa, ou deus, enfim, Budéia, né, que seria então esse deus da cidade de Lagash, tá? Uma cidade importantíssima da Mesopotâmia. Tranquilo? Outro elemento cultural que a gente vai ter é a literatura, com a epopeia de Gilgamesh. Esse livro aí que tu pode encontrar aí facilmente na internet para ler, tá? Que basicamente vai narrar algumas aventuras de determinado herói, tá? O Gilgamesh, que ele queria descobrir o segredo da imortalidade, tá, galera?
Gilgamesh, que vai ser tratado, inclusive, aí no filme Eternos. Olha só que interessante, né? Eternos, que surgiu aí como essa mitologia da Marvel, e que o filme surge aí nesse ano que eu estou gravando, 2021, e o Gilgamesh como esse cara muito forte, né? Com um poder muito forte em suas mãos, de dar socos muito fortes e tudo mais. Então, vale muito a pena, tá? Dar uma olhada com mais profundidade em todos esses elementos culturais, beleza? E aí, na próxima aula, a gente vai dar uma olhada quais foram os povos mesopotâmicos. Você está curioso para ver qual foi a linha do tempo de povos mesopotâmicos que ocuparam esta região? Então não perde a próxima aula. Beijão, te vejo lá. Valeu!